Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um vídeo hoje para trazer um esclarecimento, né? Alguns irmãos me perguntaram se a batalha de Gog e Magog é o mesmo Armagedon. E eu gostaria de trazer esse esclarecimento aos irmãos, né? Segundo a palavra de Deus, a guerra de Gog e Magog, ela acontece no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E a batalha do Armagedon, ela está relatada em Apocalipse, né? Está escrito também em Joel 3, versículo 2 e Zacarias 14. Na verdade, existe 4 guerras. E todas as 4 guerras, elas são pós-arrebatamento da igreja. Não tem guerras antes do arrebatamento. Por quê? Porque isso tira a iminência do arrebatamento. Como eu gostaria que a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 38, acontecesse com a igreja na terra. Talvez assim essa igreja dorminhoca de Laodiceia acordava, né? Mas isso não vai acontecer, porque isso tira a iminência do arrebatamento. Como eu queria ligar os meios de comunicação e ouvir lá a Rússia invadiu Israel. Como seria bom isso? Mas isso não vai acontecer. Segundo o Dr. Thomas Ice, da Chamada da Meia-Noite, ele trouxe um seminário de escatologia na Igreja Fundamentalista, Batista Fundamentalista, lá em Fortaleza, no Ceará. E segundo o que o Dr. Thomas Ice ensinou lá, Thomas Ice ele é do Seminário Teológico de Dallas, né? Um homem que tem um conhecimento profundo, um dos melhores do mundo, um dos melhores seminários do mundo. Então o Dr. Thomas Ice, que também faz parte do corpo de obreiro da Chamada da Meia-Noite, ele disse que essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer no intervalo entre o arrebatamento da igreja e o início dos 7 anos da grande tribulação, porque tem um intervalo. Quando você observa Ezequiel 38, você vai ver que existe aqui nações, a Bíblia mostra nações que vão estar nesta guerra. Então eu vou ler aqui para vocês, para nós tirar essa dúvida, porque Gog e Magog de Ezequiel 38 não tem nada a ver com a batalha de Armagedon, que é no final da tribulação. Ou seja, Gog e Magog, ela é no intervalo entre o arrebatamento e o início dos 7 anos. E o Armagedon, ele é no final da grande tribulação. Na verdade, como eu disse, existem 4 guerras pós-arrebatamento. A primeira é Gog e Magog, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz de Daniel 9, versículo 27. Depois vem a segunda guerra, que é a terceira guerra mundial, que é o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, Apocalipse capítulo 6. Aí já é a guerra mundial, é a segunda guerra mundial que vai começar regional, nação contra nação e reino contra reino, e ela vai se estendendo pelo mundo afora durante a tribulação, e ela converge no Armagedon, aonde a Bíblia diz que Deus ele vai reunir todas as nações. Conforme está escrito, você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Meu irmão, pegue a Bíblia e compare a Bíblia com a Bíblia. Em Joel 3, versículo 2, eu não vou ler, eu quero que você leia. Quando o Senhor fala que ele vai congregar todas as nações. Então aqui já é o Armagedon. Aqui é Armagedon, todas as nações, Armagedon. Agora em Ezequiel 38, fala de nações específicas. No versículo 5 de Ezequiel 38, fala dos persas. Nós sabemos que Gog e Magog é a Rússia. Isso aí já foi estudado por vários teólogos. Inclusive, tem um vídeo no YouTube do Dr. Meno Kalish, da Chamada da Meia-Noite. É profundo. Se você quiser saber quem é Gog e Magog, você estuda Meno Kalish. Pesquisa lá, coloque lá no YouTube e coloque assim, ó, Meno Kalish, Gog e Magog. Aí você vai ver lá que é profundo aquele estudo. Gog e Magog, então, é a Rússia, aquela região da Rússia. O Dr. Abraão de Almeida, ele tem um livro, Israel, Gog, Magog e o Anticristo, também ele explica sobre isso. John Walford também tem um livro sobre isso. Então, os maiores peritos concordam que Gog e Magog é a Rússia. É aquela região da Rússia. Inclusive, se você pegar um mapa mundi, meu irmão, e você colocar
uma régua no sentido vertical, partindo de Jerusalém, no sentido norte de Israel, vai passar aquela linha da régua, vai passar em cima da cidade de Moscou, ou seja, a capital da Rússia hoje. Então Gog e Magog é a região da Rússia. Mas a Bíblia, ela indica no versículo 5 os persas, que é o atual Irã, né? A Etiópia, Put, que é a Líbia, é a atual Líbia, Gamer e todas as suas tropas, segundo o Dr. Vimalgo, Gamer é a região que faz parte da Alemanha, antigamente era a Alemanha Oriental, né? A Alemanha comunista, né? Essa Gamer que é a Alemanha comunista, faz parte da Alemanha comunista, embora a Alemanha esteja unificada, mas tem ainda os comunistas, as pessoas que têm a visão comunista e vão estar aliados com a Rússia nesse ataque. E ainda diz assim, ó, a casa de Togarma do extremo norte. Ou seja, a casa de Togarma aqui é uma representação da Turquia, é a Turquia. Então aqui em Ezequiel 38, aqui está falando das nações específicas que vai atacar Israel, né? Que é a guerra de Gog e Magog. Agora já em Joel 3, versículo 2, fala de todas as nações. Então, peraí, vamos analisar aqui então. Primeiro, Deus ele vai julgar o ateísmo russo, que matou milhares de cristãos durante a perseguição da ex-União Soviética. Deus então vai levar o ateísmo russo, juntamente com seus aliados, conforme Ezequiel, capítulo 38, versículo 5, e julgá-lo nos campos de Israel. A Bíblia ela dá a indicação em que época que vai ser, então não é antes do arrebatamento da igreja. Porque está dizendo no versículo 11, subireis contra a terra das aldeias não muradas. Hoje Israel tem muro. Israel hoje tem muro. Então isso aqui só é possível após o arrebatamento da igreja. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não tem ferrolho e nem porta. Então você assiste, meu irmão, eu não tenho tempo de explicar isso aqui. Assiste o vídeo do Meno Carlos, ele vai explicar sobre isso aqui. Nessa época aqui dessa guerra de Gog e Magog, o anticristo, ele desarma Israel, ele promete proteger Israel. Então isso não é possível agora antes do arrebatamento, isso aqui é só depois do arrebatamento, no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de 7 anos. É que vai acontecer. Aí os irmãos poderiam me perguntar, mas pastor, a Bíblia diz que os judeus eles vão queimar as armas por 7 anos. Exatamente. Os judeus eles vão queimar as armas durante os 7 anos da tribulação. Porque essa guerra de Gog e Magog, se você analisar ela, se você pegar a Bíblia aqui em Ezequiel 38, 39 e você estudar com cuidado, você vai ver que essa guerra é uma guerra do próprio Deus contra o ateísmo russo. Israel não vai dar nem um tiro aqui. Eles mesmos vão se matar, Deus vai confundir eles. Deus vai dar um tremor de terra ali, eles mesmos vão se matar uns aos outros. É o chamado fogo amigo. Por quê? Porque Deus precisa de tratar com o ateísmo russo nos campos de Israel. O ateísmo que matou milhares de cristãos na época da União Soviética. Então Deus vai tratar com eles. Então no caso de Ezequiel 38, 39, não tem nem guerra. Deus dá um tremor de terra ali, Israel não dá nem um tiro aqui. Essa guerra é uma guerra relâmpago, acabou. Então quando chegar o Armagedon, que começa, como eu disse, os irmãos, começa a partir do cavaleiro do cavalo vermelho, aí começa as nações, nação contra nação e contra reino, aí vai começar os conflitos de guerra e rumores de guerra, como está escrito em Mateus 24, né? Mateus 24 ali até o versículo 14, que é a primeira metade da tribulação. As nações vão se reunindo, até culminar no Armagedon. No Armagedon já é outra história. Aí Deus levanta os reis do Oriente, como eu ensinei ontem, né? O Japão, a China e a Índia, conforme o Dr. Vimalgo ele ensinou no livro 50 Respostas, tirado da palavra profética. O Japão, a China e a Índia, eles marcham em direção a Israel e lá eles se unem com a última potência. Qual que é a última potência? Os Estados Unidos. Quem vai liderar a batalha de Armagedon contra o povo de Israel ali, contra o próprio Deus? É a guerra de Deus. A batalha de Armagedon é a guerra de Deus contra as nações inimigas de Israel. Eles vão tentar exterminar Israel para que Jesus não volte.
Esse é o plano de Satanás. Então ali no final da grande tribulação, o capitalismo americano, que exporta tudo quanto é tipo de imundície para o mundo, que exporta a pornografia, que exporta a libertinagem, que exporta tudo, vai ser julgado nos campos de Israel juntamente com seus aliados. É aí que entra a China, Japão e Índia, que é os reis do Oriente. É os chamados reis do nascente do sol. Você pode pegar a bandeira do Japão, por exemplo, que lá é chamado o país do sol nascente. A bandeira do Japão, ela tem um sol na sua bandeira. Então fica claro isso aí. Então quando acontecer a batalha de Armagedon, a Rússia já não vai mais estar nessa batalha. Ela já foi destruída nos campos de Israel na batalha de Gog. Quando acontecer a batalha de Armagedon, por exemplo, no final da tribulação, a Rússia, os persas, os etíopes, os de Put, os de Gamer e a casa de Togarma já foi destruída nos campos de Israel na batalha de Gog e Magog. Então, Gog e Magog não tem nada a ver com Armagedon. Outra coisa que eu queria dizer aos irmãos, Gog e Magog, de Ezequiel 38 também, não tem nada a ver com Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque é em tempos diferentes. Gog e Magog de Apocalipse 20 é depois do milênio. É depois do milênio, onde Satanás já junta as nações ali, e a Bíblia diz que desce fogo e destrói a todos ali. Então, Gog e Magog de Apocalipse 20 é depois do milênio. E Gog e Magog de Ezequiel 38 é no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz, meus irmãos. Então vamos recapitular. Primeira guerra, Gog e Magog no intervalo, Gog e Magog de Ezequiel 38 no intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz. Depois o cavaleiro do cavalo branco, ele ajunta as nações em guerras regionais e culmina no Armagedon, que é no final da tribulação, né? Aonde vai ser julgado os Estados Unidos, o capitalismo americano, juntamente com todos os seus aliados, Japão, China e Índia e outras nações, né? E depois, lá no final do milênio, aí é outra guerra, é outra história que eu já expliquei no meu canal. Muitos interpretam aquilo ali como sendo nações, mas não é nações. Não é nações literais. Gog e Magog de Apocalipse trata-se de demônios. Você tem que comparar a Bíblia com a Bíblia. Quando você olha Gog e Magog de Apocalipse, você vai ver que lá não existe corpos. Então, ali é a guerra, é o último cartucho de Satanás. Ele vai queimar o seu último cartucho ali. Então, naquele caso ali, não há corpos. E no caso de Ezequiel 38, existe corpos. Então, pegue a Bíblia, compare Ezequiel 38 com Apocalipse para você ver. São dois eventos totalmente diferentes também. Deus abençoe os irmãos, tenham todos uma ótima sexta-feira na presença do Pai Celestial.